Paz. Eu queria partilhar uma palavra com todos vocês, agradecendo primeiramente a Deus por mais um dia, por mais um ano que já passou e por um novo ano, um novo dia, uma nova oportunidade, um novo tempo. Então, esta palavra ela será a primeira do ano e eu tenho a certeza que ela vai falar claramente aos nossos corações. Passou um novo ano, passou um velho ano e entramos em um novo ano. Então é um novo tempo, é tempo de mudança. Então que esta palavra ela possa falar a cada coração, que nós possamos realmente ouvir e pôr em prática aquilo que nós vamos ouvir aqui, nesta mensagem, nesta pregação. Então eu quero partilhar com vocês, a palavra que eu quero partilhar com vocês, eu pus, o título ela é A Verdadeira Pregação, chamando o pecador ao arrependimento. A verdadeira pregação, chamando o pecador ao arrependimento. Irmãos, a primeira mensagem de Jesus Cristo, o primeiro sermão de Jesus Cristo, a primeira pregação de Jesus Cristo, ela está narrada lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 14 e 15. E então a palavra de Deus nos diz assim: e depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. E ele dizia, e ele clamava, e ele declarava, e ele pregava, e ele testemunhava, dizendo: o tempo está cumprido, e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isto foi o que Jesus pregou. Isto foi o que Jesus pregou pela primeira vez. Esta foi a primeira mensagem que Jesus disse pela primeira vez, após 30 anos de ter nascido. Após 30 anos de nascido. E ele declarou: arrependei-vos e creiam no Evangelho. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Jesus ele estava trazendo a consciência dos homens, do ser humano, o seu estado de perdição, o seu estado de condenação, chamando então o homem, o ser humano, ao arrependimento, para que então o ser humano, eles se arrependessem e então eles crescem então na mensagem do reino de Deus, pois só assim então, só através da mensagem do reino de Deus, só através da mensagem do reino de Deus, então eles poderiam então ser salvos. A mensagem de Jesus, ela consiste em levar os pecadores ao arrependimento e à fé. E sendo então pela fé em Cristo que o pecador ele é perdoado, sendo então pela fé em Cristo que o pecador ele é perdoado, ele é resgatado e ele é salvo. Vemos que Jesus teve 30 anos oculto. Jesus teve 30 anos oculto, a não ser aquela parte que Jesus Cristo tem 12 anos e está no templo então ensinando a doutores, que então está relatada lá nos Evangelhos de Cristo. Vemos que Jesus teve 30 anos oculto, a não ser aquela parte que os Evangelhos relatam, aquela parte onde Jesus tinha 12 anos, era um menino, e ele é visto lá no templo a ensinar a doutores, a ensinar a mestres. Jesus ele ficou 30 anos calado. Jesus teve 30 anos quieto.
Então, passado 30 anos, Jesus então prega a sua primeira mensagem. Jesus então prega o seu primeiro sermão evangelístico, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa foi a primeira mensagem, o primeiro sermão evangelístico. Então aqui nós podemos aprender aqui que o evangelismo ele consiste em levar então os pecadores ao arrependimento e à fé. Levar os pecadores ao arrependimento e à fé. Vemos que a primeira pregação de Jesus, ela não foi: deixem-me entrar no vosso coração. A primeira mensagem de Jesus não foi: deixa-me entrar no vosso coração. A primeira mensagem de Jesus não foi: eu vou realizar os teus sonhos. A primeira mensagem de Jesus não foi: eu vou realizar os teus planos, eu vou realizar os teus projetos, eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma casa, eu vou te rico, eu vou te dar todas as bênçãos do mundo. Não foi essa a pregação, não foi essa a ministração, não foi esse o método de evangelismo de Jesus. Jesus podia ter dito tanta coisa, mas Jesus ele não disse. Jesus ele foi bastante claro. Jesus ele foi bastante objetivo na sua primeira mensagem. Jesus ele não perguntou aqui nesta primeira mensagem, nesta primeira pregação, neste primeiro sermão, ele não perguntou quem queria ser curado, ele não perguntou quem queria ser amado, ele não perguntou quem queria ser transformado. Não, ele declarou assim: o tempo de Deus está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creiam no Evangelho. A missão do Evangelho, Jesus disse: arrependei-vos e credes no Evangelho. Ou seja, nisto consiste a primeira mensagem de Jesus. Ou seja, Jesus disse: arrependei-vos. Ele declarou: o tempo de Deus está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Deus. Nisto consiste a primeira mensagem de Jesus. Nisto consiste o evangelismo. Então nós precisamos entender esta palavra, nós precisamos guardar esta palavra, e então nós precisamos ir às ruas, nós precisamos ir até às cidades, nós precisamos ir até às nações e então chamar os pecadores ao arrependimento, e à fé e ao arrependimento. Ou seja, chamar os pecadores ao arrependimento e à fé e ao arrependimento. Quando eu estiver na rua, quando tu estiveres na rua, quando eu estiver no meu trabalho, no teu trabalho, seja lá onde nós estivermos, seja lá onde for, que nós possamos ser então boca de Deus, que nós possamos ser então evangelistas, que nós precisamos ter, que nós precisamos guardar, que nós precisamos ter isso em nossa mente. O evangelismo ele é para todos, o evangelismo faz parte da igreja, a igreja toda, a igreja completa, o fraco, o mais forte, o fraco e mais forte, o forte e o mais fraco, não importa, do primeiro ao último, é o chamado para nós, não importa, é um chamado para nós devemos fazer, esse é o nosso papel, nós devemos então reter, nós precisamos entender que o evangelismo ele é para todos, tem que fazer parte da nossa vida, tem que fazer parte do nosso dia a dia, tem que fazer parte da tua vida, tem que fazer parte da minha vida, tem que fazer parte do nosso dia a dia, tem que fazer parte do nosso testemunho como servos de Deus. Se nós dizemos que somos servos de Deus, então nós devemos mostrar que o somos através da ministração, através do testemunho, através da pregação, chamando o povo, chamando os pecadores ao arrependimento e à fé no Evangelho. Nós precisamos então pregar aos pecadores para que eles se arrependem de seus pecados e então crer em Jesus, crer no Evangelho. Então nós precisamos ser profetas,
certas, nós precisamos pregar ao povo o verdadeiro evangelho. Não podemos somente chegar ao povo, não podemos somente chegar ao povo e dizer que Deus os ama. Não podemos chegar somente ao povo e dizer que Deus, Ele tem um plano maravilhoso nas suas vidas. Não podemos chamar eles para a igreja e dizer que tudo vai ficar bem, que tudo vai ser um mar de rosas. Essa mensagem, ela não vai levar um pecador ao arrependimento. Essa mensagem, ela não vai levar os pecadores ao arrependimento. Essa mensagem, ela não vai chamar o pecador ao arrependimento e ao evangelho e à fé em Cristo. Essa não pode ser a mensagem. Aprendemos então a mensagem, a verdadeira mensagem é aquela que leva o pecador ao arrependimento e à fé e ao evangelho. Então podemos aprender aqui que o propósito do evangelismo, ele consiste em levar o pecador ao arrependimento e à fé. A verdade, meus irmãos, é que o nosso evangelismo é este: Deus vai te dar uma vida melhor, Deus vai te curar, Deus tem um plano, Deus tem um projeto maravilhoso na tua vida. Mas a verdade é que esse tipo de evangelismo, ele não vai levar o pecador ao arrependimento. Esse tipo de evangelismo, ele não vai levar, esse tipo de pregação, ele não vai levar o pecador ao arrependimento e à fé. Esta mensagem, ela também me confronta, ela tem que nos confrontar, ela tem que te confrontar. Nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus, nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. Deus sempre nos exorta, Deus sempre corrige, Deus sempre açoita. Então nós precisamos entender que esta mensagem, este tipo de evangelismo não vai levar o pecador ao arrependimento e à fé. Esta mensagem, ela também me confronta, ela tem que te confrontar. Nós precisamos ser confrontados, porque é por isso que hoje em dia nós vemos tantas pessoas no meio da igreja, no seio da igreja, porque é por isso que nós vemos que as pessoas estão dentro da igreja, estão dentro do seio da igreja, porque elas continuam do mesmo jeito, porque elas nunca creram no evangelho, porque elas nunca se arrependeram, porque elas não nasceram de novo, porque talvez elas nunca se arrependeram e talvez elas nunca creram no verdadeiro evangelho. Então, se nós formos ver essa forma de nós evangelizar, talvez nós vemos que essa pessoa, que esse tipo de evangelismo, que esse tipo de pregação, ele não vai fazer a pessoa fazer uma reflexão de sua vida. Esse tipo de evangelismo, ele vai fazer a pessoa fazer uma reflexão de sua vida, do seu passado, do seu dia a dia, do seu testemunho. Esse tipo de evangelismo, ele não vai fazer a pessoa ter uma reflexão de sua vida. Isso não fará a pessoa se arrepender nem crer no evangelho, porque a pergunta é: porque é que foi esta a primeira mensagem de Jesus? A pergunta é: porque é que foi esta a primeira mensagem de Jesus? Por causa do estado da humanidade, por causa do estado do mundo. Por isso então Jesus exigiu isso, por causa do estado do homem, por causa do estado do mundo, como está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo escreve assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele afirma, quando ele fala aqui de todos, ele está falando então da raça humana. A raça humana, ela estava contaminada por causa do pecado, a raça humana estava contaminado com o pecado, e isso faz então o ser humano, isso faz então o mundo estar destituído da glória de Deus. Ou seja, o ser humano, o pecador, estava separado da glória de Deus. Nós estávamos todos separados da glória de Deus, ou seja, nós estávamos todos cortados do vínculo direto com Deus e da sua santa presença, do seu santo reino de Deus. Então a pergunta será: porque é que eu tenho que levar os pecadores ao arrependimento? Porque é que eu tenho que levar os pecadores ao arrependimento e à fé no evangelho? Então a pergunta é: porque é que será que eu e tu, porque é que nós temos que levar, porque é que nós temos que levar
os pecadores ao arrependimento e à fé no Evangelho? Porque é que o nosso sermão ele tem que consistir nisso? Porque é que o nosso sermão ele tem que consistir em levar o pecador ao arrependimento e à fé no Evangelho? Por causa então do estado do homem. Porque todos pecaram e porque todos estão destituídos, separados de Deus estão, condenados estão, arruinados estão, todos pecaram. O texto afirma aqui, Romanos 3:23, o texto afirma que todos pecaram, ou seja, toda a raça humana estava condenada, contaminada com o pecado. Então, se estão contaminados pelo pecado, então o estado da humanidade está debaixo então da ira de Deus. Romanos 1, versículo 18 fala, porque do céu se manifesta a ira de Deus, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, sobre todo o pecado, sobre toda a iniquidade, sobre toda a impiedade, sobre toda a injustiça dos homens. Ou seja, sendo assim, nós vemos que os homens estão debaixo da ira de Deus. O homem aqui nós vemos que os homens estavam debaixo da ira de Deus. O homem está debaixo da ira de Deus. E o que significa isso, estar debaixo da ira de Deus? Os homens estão debaixo do julgamento de Deus, estão debaixo de maldição, estão debaixo de condenação. Então isso significa estar debaixo da ira de Deus. Então significa que Deus os vai julgar, significa que Deus os vai matar, que Deus os vai destruir, porque a palavra ainda diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, essa será então a grande consequência, esta será então a condenação eterna, a separação eterna de Deus e da ida do homem para o inferno. Pois isso é o estado, pois este é o estado da raça humana, ou seja, a parte de Jesus Cristo, ou seja, sem Cristo Jesus. Esse é o estado do homem, esse é o estado do ser humano, este é o estado de condenação, este é o estado de consequências. Por isso a mensagem ela deve ser, e ela tem que ser de fé. Se a nossa família, se a tua família, se a minha família, se os meus amigos, se os teus amigos, se a tua casa, se a minha casa é ímpios, se são ímpios, se não creem no Evangelho, então eles estão em pecado, então eles estão, o estado deles é este estado. A ira de Deus está se manifestando sobre eles, a ira de Deus está sobre eles, então a ira de Deus está sobre eles. A ira de Deus está sobre eles. A Bíblia diz ainda que quem crer será salvo, mas quem não crer já está condenado. Esta é a condenação, morte eterna e ida para o inferno. A consequência é o salário do pecado, que é a morte. Então a retribuição da pessoa não se arrepender, a retribuição da pessoa não crer no Evangelho, então isso condena a pessoa e a leva para o inferno. Isso condena a pessoa a ir para o inferno. Ou seja, a retribuição da pessoa não se arrepender, da pessoa não se converter, da pessoa não crer no Evangelho, então a condena ao inferno, a leva a pessoa para o inferno. Assim vidas têm morrido, assim pessoas estão morrendo dia após dia, assim pessoas têm morrido todos os dias, porque elas não se arrependem, porque elas não creem, então elas vão para o inferno, porque estão destituídas então da glória de Deus, separadas de Deus, porque não creem do intermediário entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus, aquele que nos religou a Deus, aquele que nos reconcilia com Deus, aquele que nos leva até Deus, aquele que nos leva para o reino de Deus. Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Então, por isso, o evangelismo consiste em levar estes homens, em levar os pecadores, em levar este povo ao arrependimento. Em levar este povo ao arrependimento deste estado que eles se encontram, deste estado que eles estão. Então eles precisam se arrepender destas obras. Por isso então foi esta a mensagem de Jesus. Então a verdadeira mensagem, a mensagem que ela tem que ser falada é esta, e ela tem que ser bastante direta e objetiva. Ou seja, a mensagem que tem que ser falada por mim e por ti, a mensagem que tem que ser pregada por nós, ela tem que ser esta, ela tem que ser bastante direta e objetiva,
objetiva, ela tem que ser: vocês precisam se arrepender, vocês precisam se converter, vocês precisam crer no Evangelho, vocês precisam crer em Jesus, vocês precisam se arrepender dos vossos pecados, vocês precisam crer no Evangelho. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Arrependimento, fé e obediência é a única cura para o pecado humano. A única cura para o pecado humano é Jesus. O único arrependimento, a única salvação, ela está em Jesus. A única maneira para os homens saírem deste estado de condenação, de destituídos da glória de Deus, separados e ida para o inferno, é eles se arrependendo dos seus pecados e crerem então no Evangelho de Jesus Cristo e sendo então salvos por Jesus da condenação eterna e do juízo final. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração em nome de Jesus, que nós possamos pregar isso, que nós possamos clamar ao povo realmente o arrependimento e a fé em Cristo, no Evangelho, que nós possamos influenciar, que nós possamos contagiar e que nós possamos também pregar esta mensagem, que esta mensagem ela possa ser a nossa, ou seja, levar o povo, pregar ao povo o arrependimento e a ida ao Evangelho, porque só em Cristo, porque só pela fé em Cristo a pessoa é salva, porque só pela fé em Cristo a pessoa é perdoada, resgatada e salva. Só através de Cristo nós somos salvos, só através de Cristo tu és salvo, só através de Cristo o povo é salvo. Então que nós possamos chamar, que nós possamos clamar, que nós possamos pregar ao povo realmente o arrependimento e a fé em Cristo e a fé no Evangelho. Que Deus te abençoe e que nós possamos mudar a nossa pregação, que nós possamos mudar o nosso evangelismo e que a nossa pregação, que o nosso evangelismo seja virado para esta palavra, para a primeira mensagem de Jesus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Que seja um ano novo, que tu possas fazer a diferença, que tu possas pregar e ser boca do Senhor neste ano novo. Em nome de Jesus. Fiquem em paz. Deus abençoe cada vida, que Deus possa abençoar as vossas vidas poderosamente e ricamente. Em nome de Jesus. Amém.